E vamos que vamos, estamos ao vivo! Minha live semanal com a minha amiga maravilhosa, Lute. Hoje é sexta-feira, então é dia de sextou. Lute e eu, a gente faz essa live toda sexta, 12h30. Mais ou menos, porque isso é muito a minha cara e a da Lute. Tipo assim, qual é o dia e horário da tua live? Com a Lute é sexta, 12h30. Mais ou menos. Então pode ser 12h40, 12h35, 12h25, mais ou menos no 12h30. Fiquem ligados aí nesses horários, porque é a hora em que a gente vai abrindo. Ai, a Lute já chegou! Pera aí que eu vou chamar ela. Calma aí, que ela não me chamou aqui pra entrar ainda. Então, Lute, vamos que vamos, meus amores. Boas-vindas a galera que tá chegando. Hello, hello! Tudo bem, amores? Eu tô ótima. E tu, como passou a semana? Eu tô aqui no consultório. Ah, você vai fazer a live comigo do dentista? Fazer que esse dentista é uma coisa maravilhosa. Ele tem uma salinha. Aí eu pedi pra ele emprestado. Eu falei assim, me empresta, porque senão vai chegar muito atrasado. Ele me deu sim! Ai, que legal, meu amor. Tá tudo certo por aí na Colômbia? Ai, tudo certo, amor. Nossa, tantas coisas. Eu tô com a minha cabeça meio assim, eu tô vendo hoje seu perfil, né? Com aquela cabecinha assim, saindo ao cérebro. Ai, meu Deus. Tá igual eu. Ai, guria. Mas é muito legal, né? Porque a gente tem muita coisa acontecendo, então é muito interessante como é que pode, né? Nessa vida humanoide aí, a gente administrar tudo isso que nos rodeia, né? A gente administrar todos os compromissos. Sabe que há um tempo atrás eu dizia para as pessoas assim, cara, eu não tenho tempo. Eu era a pessoa que não tinha tempo. A gente fez a aula da transmutação agora essa semana, foi, eu acho, com a Silvia das Nine Trainees, né? E aí ela falou de tempo. De novo. Porque tempo é uma coisa que trabalha muitos assuntos na gente, né? Guria, e eu lembro o quanto eu falava para as pessoas que eu não tinha tempo. O quanto eu dizia, o quanto eu era tão sobrecarregada que eu justificava isso que eu não tinha tempo para criar uma família, não tinha tempo para casar, para ter filho. Porque se eu já trabalhava tudo aquilo, imagina se eu tivesse uma família, filho ou alguma coisa, não ia ter tempo. Ou seja, não, gente, eu tenho 3 filhos, né, Monique? Você sabe? Tenho 3 filhos. Tô casada, tenho cachorro, tenho gato, moro no exterior. Tá criando, né? Trabalhando com a Silvia, criando as tuas classes, fazendo acontecer. Eu, na verdade, assim, esse negócio do tempo nunca me pegou muito, não. Não? Não. Eu sempre fui uma pessoa humanoide demais pro tempo. Só que o que aconteceu? Eu não conseguia, como que eu vou te explicar? Sendo eu, me encaixar. Então era como se eu estivesse sempre ou atrás de todo mundo, ou totalmente à parte de todo. Eu na faculdade, eu fiz 2 universidades, né? Eu fiz arquitetura e fiz design de interiores. Na universidade era uma loucura, porque eu chegava às aulas de desenho, né? Que era coisa eu ia, e tipo, você vê super divertido pra mim. Tinha uma classe que chamava Geometria Descritiva. Aham. Para você, era a classe mais mágica que eu podia imaginar. Você aprende a desenhar à mão livre, tudo em 3D. Nossa, que legal! E com técnica, é uma técnica, né? É uma Como é que é o geometria. nome da técnica? Você chama, é uma matéria, né? Aham. Na verdade, se chama geometria descritiva. Então você aprende a usar a geometria para desenhar em 3D, qualquer coisa. Eu era apaixonada pela classe, mas a professora era tão humana. Ela era uma pessoa tão dessa realidade, tão forma estrutura, que eu não podia. Vocês não têm ideia, gente, o quanto eu sofri com isso. Porque eu não pude. Como que eu vou te explicar? Eu não pude continuar. Tu teve que parar por causa disso. E eu não tinha ferramenta para lidar com isso, né? Então era uma coisa assim que era como se eu estivesse me cortando toda. Ai, deixa eu dar um oi pra galera que tá chegando. Vamos aí cumprimentar o povo. Gente, a gente começou um pouquinho depois hoje a live, vocês sabem, né? Que é 12h30, mais ou menos, às sextas-feiras a minha live. Oi? Minha live do Alquimista, tipo assim, supostamente 8h30 da manhã, Bogotá, 8h30 da manhã do Brasil, né? Nunca Isso é que horas aqui no Brasil? 10h30. Aí eu não consigo. Aí de português, né? Que eu tô fazendo português e espanhol. Mas tá sendo bem legal. E assim, o
que eu fiz, Mo? Que eu acho que você já até tem. Eu nem sei se você tem. Se você tiver, eu vou te seguir. Um amigo me falou uma coisa que eu não tinha noção, gente. Nós vamos colocar o sextou lá também, hein? No meu perfil, vou colocar. E se a Monique quiser colocar no dela. É o YouTube. Eu não sabia disso. Minha amiga falou, Lute, põe no YouTube, porque eu posso pausar, posso ver a hora que eu quiser, posso ver no meu tempo. E eu falei, Ah, uau, não. sim, colocar as lives no YouTube? Eu comecei a subir as lives do Alquimista para o Boa. YouTube. Aí melhorou, É, foi bem porque daí a mais. gente pode trancar o celular e segue fluindo a live, ela segue acontecendo ali. Volta no Tipo lugar que assim, você. tu segue ouvindo. Isso pra mim é uma questão aqui no Instagram, né? De às vezes eu tá na academia e, por exemplo, eu quero ouvir alguma live, mas ela tá rolando no Instagram, aí eu não consigo fechar o celular e tal, eu tenho que deixar sempre aberto, tem essas coisas, né? Tudo bem, galera? Gente, olha, apertem o coraçãozinho, a gente tá só aquecendo a live. Eu e a Lute começamos agora, acabamos de começar. Apertem os Nossa, coraçõezinhos, chamem a galera pra esse momento gostoso. eu queria trazer hoje, que a Mão me convidou para um espaço que eu amei, sobre trazer as coisas que a gente está estudando, né? E Sim. ontem, não, eu tenho que te contar isso, contar para todos vocês, pessoal. Gente, eu, quem tá aqui que já estava no Alquimista vai saber o que eu tô falando. Eu estava arrumando minhas gavetas anteontem. Aí achei Aham. um bilhete com uma pergunta que eu anotei. A pergunta é: que estupidez você está usando para criar a falta de conscientização que a escolha que você escolhe cria, você está escolhendo? Uau! Tudo que isso é, vamos destruir e descriar? Certo, errado, bom, mal, Sim! para os povos além, theclearingstatement.com, você Para encontra quem quiser saber mais. esse declarador. Eu falo ele. Tô super desobediente. Tipo. O enunciado declarador é uma varinha mágica dentro do Access que é capaz de acessar nossa mente insana e colaborar para a gente ir destruindo os espaços de limitação que a gente tem. Então, para descobrir mais sobre isso, vocês podem ver o vídeo maravilhoso do Dr. Den com a Simone aí no clearingstatement.com. Ai, que delícia! Oi, Fabi! E, gente, aí eu achei essa pergunta na minha gaveta num papelzinho que, para vocês terem ideia, nem existiam os POVADs ainda. Era um papel Tá que nem velho o que tava. Gary, né? Tá que nem o É, Gary, que o Gary diz assim, quando uma coisa for relevante, me ache. Aí ele anota as ideias e solta. Aí eu disse esses dias para algumas ideias minhas, tipo, ó, quando vocês forem relevantes, me achem. E é tão interessante porque as ideias, elas vão voltando na hora e no tempo certo. Porque muitas vezes a gente acessa uma ideia e ela não é para agora, ela é para o futuro. E o quanto que ah, a gente fica insatisfeito e impaciente e quer que aquilo saia do papel naquela hora, naquele instante. Quando às vezes a ideia não é para aquele instante. exato, amor, exatamente isso, eu não sabia. Aí eu fui pegar o humanoide lute, tá, gente? Eu sou assim mesmo, eu sou assim nos últimos 10 segundos, é que eu resolvo tudo. A minha vida é assim. Aí eu falei assim, Também. ah, que ferramenta que eu vou trazer para o grupo de espanhol hoje? Eu não queria trazer do BNU, alguma coisa. Aí eu falei, eu olhei pro meu livro assim, Salão de Feminas, é assim que chama em português também? Oi? Livro do Gary, Salão de Feminas? Eu Salão só de. tenho em inglês, ele não tá traduzido para o português. Ah, ele não tem em português? Não, ele não tem em português ainda. Eu só tenho essa versão em inglês. Pelo menos quando eu A minha comprei em no final espanhol. do ano passado, só tinha em inglês. Monique. Não, tem em Que espanhol. livro? Eu tenho em espanhol, já tá há um tempo já. Não, só tinha em inglês quando eu fui. Quando Ah, vieram, só trouxeram em inglês aqui pra gente do na Brasil. livraria. Gente. Ah, que linda, Ai, que Cris. linda, Cris, gratidão. Eu olhei para minha estante e falei assim, vou ler uma ferramenta desse livro. Aí eu tenho um montão, assim, tudo post-its, né, para eu ver o que eu anotei. Estava escrito assim, atualizar o futuro. E você traz isso agora. Você acabou de falar de futuro aqui, hein, gente? Atenção. Quando eu falei, que legal, abri. Só que como o post-it estava no título, eu abri na página seguinte. Quem estava lá? A mesma pergunta. Caceta, é a pergunta do momento pra ti, hein? Faz ela de novo aí pra galera que Que chegou agora. estupidez você está usando para criar a falta de conscientização da rede de possibilidades que a escolha que você escolhe cria, você está escolhendo? De novo, faz mais uma vez. Que estupidez você está usando para criar a falta de conscientização da rede de possibilidades que a escolha que você escolhe cria, você está escolhendo? Caramba, tudo que isso é, vamos destruir, descriar? Enunciado declarador.
Podpac, tudo isso. Gente, eu fiquei tão emocionada. Eu falei isso em 3 lives. O povo que já me viu em outra live já não quer nem saber mais. Mas assim, eu falei, uau, que mais é possível? Que mágica é essa? Então, o que você trouxe agora, se é alguma coisa para o futuro, quando for relevante, se mostra. Foi super leve para mim, não tinha escutado essa ferramenta ainda. Não, essa Assim, ferramenta ela é extraordinária. A Erika pediu pra gente escrever a pergunta ali. Ô, Erika, a Lute vai fazer uma coisa melhor ainda. Sabe o que a Lute vai fazer? Ela vai depois repostar essa live maravilhosa com a pergunta no topo. pode ser. Combinado. Combinado. Porque daí aqui Combinado. nos comentários a pergunta se perde. Aí depois vocês podem Aí ir lá ninguém nos consegue stories, dar o criar. print. É É. verdade. As pessoas... Isso é Gente, muito extraordinário a gente ter essa clareza sobre a questão de futuro, porque eu, particularmente, tenho muita facilidade de acessar o futuro. Não é à toa que eu acessei isso daí que você estava falando agora. Porque o que acontece? Eu tenho uma facilidade muito grande com isso e eu acredito que isso está muito vinculado a uma capacidade que eu tenho como criadora. Então, meu sim. criador é muito alto, né? Não só arquetipicamente, falando nos arquétipos de Jung, mas também falando na visão de Axis das capacidades, digamos assim, né? Então, a minha capacidade de criador é muito alta. E eu acesso muita coisa de criação. Então, eu acesso muita coisa para o futuro. E aí, eu preciso cada dia mais solicitar por mais permissão e paciência. Por quê? Porque tem muita coisa que chega para mim que eu sei que é notório para mim que agora não é a hora. Mas o Gary ensina, ele diz o seguinte: faça a pergunta. Você teve uma ideia, você tem que fazer a pergunta. Verdade. Essa ideia é para agora ou para o futuro? Percebo que é leve. Se ficar leve, que é para agora, ok, comece a se mexer. Se ficar mais leve, que é uma ideia futura, anote a ideia para que você sempre mantenha. Inclusive, é legal escrever à mão, né? Tem umas questões, assim, sobre escrever à mão, energeticamente falando, né? Como uma Então você escreve à mão e diga para a mensagem, olha para ela e diz, bom, me encontre no momento que for para ser. E Uau! Não, e essa me encontrou demais, porque o livro tem 529 páginas, gente. não, o livro é grosso desse cacetada, não terminei de ler ainda. 529 páginas, eu tenho pelo menos uns 50 posts. Eu estava com tanta falta de espaço na lateral do livro que eu comecei a colocar os marcadores em cima. Nossa. Diferente de tanta coisa. Mas aí o que eu comecei a colocar? Títulos do que era cada ferramenta. Cada parte. E eu fui justamente ali, ó, pá. E é tão E extraordinário. hoje eu vou Esse ganhar na espaço da loteria com a paciência. mesma facilidade, alegria e glória. E tu sabe que O esse Mega espaço faz. Millions. Mas, amiga, é muito interessante porque isso traz uma facilitação extraordinária para as nossas criações futuras. Então, que estupidez eu estou usando, né? Que está me impedindo de acessar a conscientização que está disponível. E aí, quando você tem um projeto que vai se criar para o teu futuro, percebe como muitas vezes ele só não está agora porque nós estamos ainda com estupidez ativada. A gente ainda não está no grau de consciência, não acessou ainda o que se requer para aquilo. Hoje eu estava com a minha família almoçando. E eu falei para eles, poxa, que interessante. Lá em 2013, eu acessei a possibilidade de acrescentar algo na minha vida profissional aqui dentro das empresas. E naquela época, eu comecei a atividade e eu vi que eu não estava pronta. Não era o momento. O tempo passou, nós estamos chegando em 2023. Início de 2022, esse projeto voltou. E nós começamos, só que ele ainda não estava brotando. Hoje de manhã, ele apareceu de novo. E eu disse, ok, porque eu estou solicitando já o meu ano de 2023 aqui para que eu tenha clareza do que mais acrescentar. Lembra que eu estou falando de algumas lives, eu estou falando que se abriu um espaço novo na minha vida, que tem algumas coisas. E hoje de manhã se apresentou de novo numa outra energia. Mais quente, com mais clareza. Que legal isso. Como é bacana a gente ter a paciência na nossa vida e ter o entendimento de que algumas coisas simplesmente não são para agora. Mas a gente pode entrar na pergunta, né? Que estupidez não está me permitindo acessar isso, acessar essa consciência. Que conhecimentos, porque tem um espaço de buscar conhecimento que a gente ainda não tem para que as coisas aconteçam, né? Então, quando a gente tem essa disposição extraordinária, porque aí a gente dá para o emaranhamento quântico a possibilidade de criar aquilo. E aí ele falou isso, essa rede de possibilidades que eu entendi como o emaranhamento quântico. Porque ele fala o seguinte, claro. Quando você tem uma ideia para você, só de você acessar a ideia, 10 portas de possibilidade se abrem. E aí você escolhe uma dessas, abre mais 10 portas.
E se você escolhe essa, e essas vão se juntando umas nas outras. Aí eu dei até o exemplo, eu falei até errado. Dei o exemplo da molécula da água, mas eu falei, uma molécula de oxigênio, não, é um átomo. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio se juntam, cria aquela molécula que torna a água possível. Você pode se manifestar como água, para que a gente possa usufruir dela, né? E quais são os elementos da criação disso? Então, quando uma possibilidade se abre, e obrigada, Monique, por trazer essa coisa da ansiedade, hoje em dia a gente tem muito isso, o quanto que nós poderíamos estar nos divertindo com as possibilidades que a gente vai escolhendo. E vai formando essa manifestação. Esses elementos vão se juntando, vão como um imã, vão se atraindo entre eles até se formar aquilo que você quer que se manifeste. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai com tanta sede ao pote que a gente rouba o pote. Joga tudo fora. Tudo começa do E tu, zero. e tu sabe que coisa doida? Porque essa situação que apareceu hoje de manhã pra mim, ela requeria inglês fluente. E isso ainda não tinha antes. E lá em 2013, eu sempre tive inglês, porque sempre estudei, mas eu me sentia incapaz de falar inglês. Não era fluente no sentido de fluir. Não era fluente no sentido de fluir, apesar de eu entender tudo, para mim era muito. Várias lives vocês estão acompanhando aqui, a gente está falando sobre isso e eu destravei isso depois que eu conheci a Silvia. Então, em 2022, meu inglês. O que na verdade fluiu? Foi o meu inglês? Não, foi a minha capacidade de permitir que ele fluísse. Ou seja, eu acessei a consciência de que eu sempre soube, sei, baixei minhas barreiras, parei de me julgar e minha língua se soltou. E hoje eu trabalho muito inglês. Então, olha o que se requereu numa jornada para que isso fosse possível. E fácil, né? De forma leve, de uma maneira leve. Que é também, eu estava contando hoje de manhã para o pessoal do português, como que eu estava numa classe do DEM, eu não lembro qual delas, e ele falou o seguinte: a gente faz o pedido e em lugar, é como se fosse plantar uma semente, né? Você planta aquela semente a partir do momento que você faz o pedido. Existe coisa mais insana se você todos os dias fosse lá, abrisse a terra para olhar se a semente está germinando, e todos os dias você ia lá para olhar se a semente está germinando. Essa semente vai vingar, gente? Não. Possibilidade dela se desenvolver, e é isso que a gente faz quando a gente coloca ansiedade, impaciência, pontos de vista, conclusões, Se julga. definições, em lugar de abrir um espaço para que uma possibilidade nova se mostre e você chegue naquele caminho. É como subir uma montanha, vai ter a trilha. Se você não estiver disposto a prestar atenção nos indicadores daquela trilha, você se perde no mato. Quanta gente se perde lá na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro? Por isso. E eu falo isso, a pergunta é como se fosse essa bússola, esse indicador, essas plaquinhas que vão te mostrando o caminho para você chegar onde você quer. E aí você quer que seja amanhã, né? Amanhã, mas você quer com 50 bilhões de pontos de vista, de julgamentos, de barreiras, como cria uma fortaleza em volta de você. E como que você pode receber aquilo? Como você pode receber aquilo? Pode receber. Hoje eu ainda tava falando, hoje de manhã eu falei sobre isso nos stories, assim, né? Como muitas vezes a gente também pensa que não existem outras alternativas, que existe apenas um único trajeto, uma única alternativa. E quantas vezes a gente, em alguns lugares da nossa vida, ainda estamos no nossa, eu estou aqui nesse ponto, nesse instante, fazendo o que eu estou fazendo, porque eu tenho que aguentar e fazer isso aqui, porque eu não tenho alternativa. Todos nós, em algum nível, a gente tem isso aí, reverberando, né? Isso é um espaço em que a gente ainda não está enxergando novas possibilidades. Isso é um espaço em que a gente ainda não está enxergando que temos. Então, eu achei sensacional que você trouxe isso. Cara, toda vez que você faz a pergunta, que você abre mão dos pontos de vista estúpidos, que te limitam de acessar as possibilidades, você fez a pergunta, acessa uma primeira possibilidade, mais desce, abre, mais desce, abre, mais desce, abre. Porque o emaranhamento quântico é infinito. Não, e elas se juntam, as que você vai escolhendo, elas vão se acoplando. Vão se unindo àquela. Então, eu percebi, sabe, como você construindo uma coisa, uma argila, sabe? Transformando aquilo ali. E aí são os elementos que você vai trazendo para a construção daquilo que você está pedindo, né, amor? E foi isso, por exemplo, o seu inglês, para mim, é isso. Você deu espaço para aquilo acontecer. E, de repente, você hoje vê que, uau,
com o inglês é muito mais interessante. Se eu tivesse começado antes, talvez teria sido muito mais duro, né? Difícil. Muito mais duro, talvez tivesse existido, ou qualquer outra coisa do gênero. Existiam outros fatores que também não estavam possibilitando, que hoje nos aparece de uma forma muito mais clara para a gente acrescentar. Outras conexões, Claro. outras pessoas que hoje nos possibilitam criar o que algo na época não era possível, porque a gente não tinha essa rede de conexões. Então, tudo isso, e o Dr. Ben, uma vez num podcast que se chama Alimentando os Lobos, algo assim, Feeding the Wolf. Eu não lembro o nome, ela é uma loira com cabelo encaracoladinho, ela tem esse podcast, ela chamou o Dr. Den. E eu lembro que eu vi esse podcast e ele foi Lale. muito claro. Hã? Lale. Eu não sei o Deve ser nome a Lale. dela. Ela tem um cabelo curtinho, encaracoladinho, e ela tem esse É a podcast Lale. chamando Feeding the Wolf. Eu gosto. Tu vê, né? Eu ouço o podcast da Ronceno Nela. E aí, e aí ela tava com o Dr. Den, e o Dr. Den falou ali. Ele disse: uma das maiores qualidades é ser paciente. Porque dependendo do teu pedido, dependendo do que você está escolhendo, se requer um grande movimento quântico para aquilo se atualizar. Então, a paciência, ela realmente ela é algo que faz parte da Eu jornada para que você não destrua as suas criações. Eu falo muito assim, eu adoro jogo de palavras, eu me identifico muito com o Gary nesse sentido, né? Que para mim, paciência é a ciência da paz. Uhum. Use essa ciência para ter paz na sua vida, nas suas criações. O que é a paz? A gente não sabe nem definir a paz, esse lugar onde você tem calma, onde você tem leveza, onde você desfruta o que está chegando para você, onde você desfruta o processo da sua criação, né, amor? E muitas vezes a gente julga a paz com preguiça, com tá parado, né? Se você sabe que você tá fazendo e você tá sendo as energias que se requer, e você sabe o que você tá criando a partir do teu campo vibracional, tu não tem por que julgar a paz, digamos assim, ou essa leveza, como um espaço de paralisação, de preguiça, ou de as coisas não estão acontecendo, porque isso não é real, né? Você vê como que, por exemplo, eu tenho visto isso, como que as coisas estão atualizando para mim de um espaço diferente. Eu estava falando sobre isso com a Silvia, né? Na classe do How to Become Money, né? Do dinheiro. Meu marido, esse fim de semana passado, passou do limite da cerveja, né? Aí ele começou a falar coisa, falando. E pela primeira vez na minha vida, eu estava como espectadora e não como parte do teatro, do show. E eu olhei para aquilo, e quando terminei, eu e a Sofia, a gente ficava correndo de rir, minha filha. E eu falava, Sofia, esconde a chave do carro. Porque ele queria sair de carro para buscar o Thiago. Ele não podia dirigir do jeito que ele estava. Eu só, Sofia, esconde a chave. A Sofia correu. Porque se eu reajo, ele percebe e ele fica bravo. Então a Sofia foi lá. Depois a gente foi lá, trancou a porta da casa rápido, sabe? Meu Deus do céu. Igual criança, mas estava tão divertido, a gente se divertiu tanto. E aí eu tinha que buscar o Thiago no aniversário. Eu tinha que sair de casa. E minha casa só tem uma porta. E sabe essa assim, fecha em cima, fecha do lado, fecha embaixo, junta, você não sei nem pra que tanta tranca. Mas é uma super porta. E aí eu falei, Sofia, distrai seu pai aqui, que eu vou abrir a porta. Só tem essa porta para sair da casa. E eu virava a chave, tem um monte de breguedu. Tem um monte de quê? Bregadefs, uma palavra inventada, um monte de coisinha. Tá. Tô inventando. Enfiava a chave na porta e não conseguia girar para o lado, a porta não abria. E aí tinha uma outra tranca, eu estava destrancada. E eu chorava de rir. Aí a Sofia veio, mamãe, você tá aqui até agora, ele tá vindo. Consegui abrir a porta, finalmente saí, mas eu não consegui trancá-la de volta do lado de fora, porque não dava tempo. Desci o elevador correndo, um andar só, então foi super rápido. Cheguei no guarita e falei, senhor Guillermo, por favor, eu tenho que me esconder aqui que meu marido está embriagado e quer sair dirigindo embriagado. Sim, senhora! Aí eu entrei na guarita, me escondi lá assim, quietinha. Aí chega o Dani. E a senhora Lute, onde está? Aí o senhor Guilherme, já foi. Já foi? Aí eu pedi o Uber lá de dentro da guarita, o Uber chegou, eu fui rindo até lá onde é o aniversário do Thiago. Cheguei com o Thiago, falei, Thiago, seu pai queria vir te buscar, você não ia acreditar. Ele falou, nossa, mamãe, graças a Deus que você conseguiu fugir.
E aí tu foi buscar ele e o Dani não precisou ir pegar. Não, não tinha como. Tipo, eu fiz de tudo para ele não conseguir ir. Só que antes, gente, por que eu tô contando isso aqui chorando de rir? Isso é uma coisa pessoal que eu tô trazendo com toda a minha vulnerabilidade para vocês. Uhum. Porque antes, isso para mim era um sofrimento. Eu ficava com raiva dele. Eu Ah, chamava ele de obrigada. irresponsável. Brigava, eu chamava, você é um irresponsável, como você pode querer sair com seu filho, embriagado Aham. com ele assim. E eu ia entrar nesse espaço do drama, como você pode ser assim da sua família. E olha o que você Aham. faz a gente, e não sei o que, não Tu sei o que. fez disso uma diversão e impediu ele da mesma forma. Impedi, mesma maneira, ele não foi. Ele me xingou muito, gente. Vou mentir pra vocês. Quando eu voltei, ele já estava assustado. Ele já tinha mudado. Ah, Eu acho que, assim, na cabeça dele, onde eu tinha ido? Ele estava tão confuso. E aí ele ficou um príncipe. Aí eu estava no controle de tudo, sem ter feito nada. sim. Preocupadíssimo, porque ele não estava ciente 100% do que ele estava falando. E agora, se eu falo assim, Dani, eu queria um copo d'água, ele vai lá e busca. Ai, Dani, eu tô morrendo de fome. Ele vai lá, o que você quer comer? Ele vai lá e... O Dani que não ouça essa live. Aí eu tô usando tudo a meu favor, gente. Aí se ele quiser, ele que escuta pra ver as lives, ele que tá perdendo. Aí eu comecei a usar isso a meu favor, em vez de usar contra mim. Que eu... Pois é, cara, porque a gente entra muito nesses. Isso é uma coisa interessante, sabe? Que é o espaço da vitimização, né, Lute? Porque olha que interessante isso. Muitas vezes nós somos treinados para controlar os outros sendo vítima. Isso, era isso que eu era. Então, tu se faz, porque tu não é, mas tu se faz de vítima, tu acredita na tua vitimez, porque a gente compra a vitimez como sendo muito real, né? Então, tu te faz de vítima, tu compra a vitimização pra ti, tu começa a entrar naquele trauma e drama de dizer como a pessoa tá difícil, não tá te ouvindo, não tá te fazendo. Não Chora, me chora, ama, não chora, me... te fere, fere a pessoa e não cria nada de bom, não cria nada de alegre. E aí tu fez isso de um jeito diferente. Tu foi pela manipulação a partir da alegria. A partir do cara, eu preciso garantir, ele não tá são, eu tenho clareza disso. Vou fazer diferente aqui. E eu ficava chorando de rir, falava sempre, Sofia, filma. Aí ela, mamãe, pelo amor de Deus, eu falei assim, não, filma. Aí agora, quando ele fala alguma coisa, eu falo assim, deixa eu lembrar mesmo o que eu... Aí eu faço de vítima sem ser. Uhum. Gente, isso aqui é manipulação, hein? Aqui a Ju tá falando A assim, Lu falou, passo pela mesma situação com meu marido. gente, porque isso acontece com todo mundo nas melhores famílias, e, por assim dizer, né? Dando esse dito, né? E a gente, o que acontecia? Eu realmente entrava num espaço de rejeição, me sentia rejeitada, me sentia mal amada por ele, nesse sentido que, como uma pessoa que me ama tanto, que se diz gostar tanto de mim, por que ele faz isso? Gente, tem nada a ver comigo. Não. E outra, ele nem bebeu muito. O que aconteceu? Ele tinha ganhou umas 3 cervejas de aniversário, tinha um teor alcoólico altíssimo, ele não se deu conta. E ele chegou exausto, era uma sexta-feira. Ele estava Ah, tá cansado. super cansado. Não, e o trabalho dele, aconteceu ai, que eu tô a palavra em espanhol, tipo, um morro, resvalou, assim, desceu o morro. E aí ele teve vários, trabalhar muito mais, não triplo, não Ah, porque aconteceu ele é com engenheiro, ninguém. né? É, não aconteceu nada com ninguém, assim, não teve Que acidente, bom. graças a Deus, né? Como pode melhorar isso? Mas ele teve que ficar em reunião, teve que trabalhar 2 semanas sem um dia de folga, com um monte Sim. de coisa e tudo. Então, assim, ele estava exausto. Tanto que na hora que eu falei para ele, você não vai sair de carro assim. Já escondi a chave. Ele gritava, era tudo que eu queria. Ô, Lute, deixa eu te perguntar, quando ele tá cansado, assim, ou quando as pessoas ao teu redor estão assim, na tua casa, o pessoal aceita receber barras? Como é isso aí? Sim, não, depende. Tipo assim, o Dani, às vezes até ele me pede, sabe? Ele não liga muito, ele não quer saber sobre isso, mas Uhum. ele percebe o Ele não efeito. faz questão de estudar. É, isso, nesse sentido. Mas ele percebe o efeito que as barras criam facilidade para ele. Então, o que Uhum. eu costumo fazer, gente? Isso é um tip, né? Uma dica para vocês que são casados, que têm marido ou filhos também, dá para funcionar. O que eu faço? Ele ama ver televisão. Eu não sou muito de televisão, ele ama. E a televisão ajuda muito no processo de dissolver os implantes, né? Sim. Então, eu coloco um travesseiro assim na minha perna, ele deita no travesseiro,
que eu fico ali vendo a televisão, eu vejo a televisão, eu estou disposta a ser a energia que se requer ali, porque senão a gente entra no julgamento da televisão, disso, do programa que ele estava vendo. Abaixa suas barreiras. Se fosse um cliente que quisesse aquele ambiente, você não daria isso para ele? Sem julgar, né? Aí Sim. ele vai deitadinho ali, na nossa cama mesmo, corro as barras dele e também das crianças, às vezes. Quando eles estão vendo televisão, eles têm mais aceitação. Agora, quando ele Ah, está que num legal. momento desse, igual esse de extremo, que ele queria era mesmo tomar cerveja e ver Extravasar. futebol, Não, tudo bem. é, aí não, aí ele não ia receber, não. Não, eu te pergunto isso porque quando a gente tem esses momentos, às vezes, de pico na nossa vida, né? É muito legal da gente, nesse intermédio, nesse Uhum, meio tempo, a gente acrescentar mais as ferramentas, né? Só que claro, às vezes as pessoas em casa não estão a fim de receber. é. E aí eu te perguntei assim, né? Como é que você lida com isso e tal? E foi muito legal o que tu trouxe. Olha, eu percebi que sim, que às vezes eles tentam, quando eles estão com essa disposição, a gente faz na frente da TV, porque senão não funciona, porque aí a disposição de receber não é a mesma. Né? Porque eles têm Isso, mais aí prazer você, recebendo na frente da TV. Então, tu isso. encontrou um jeito que é leve para todo mundo, assim, né? Isso. E estou disposta a ser isso também, porque, gente, uma coisa que acontece, as pessoas mais próximas da gente, por isso que eu acho que no cristianismo tem essa coisa do amar o próximo, né? Que as pessoas que Aham. estão mais próximas, que você tem mais questões normalmente com elas, né? Sim. De, de lidar e tudo, onde existem muitas Sim. assim, ah, você fez isso, você fez aquilo, nananana. Não existe muito isso. Então, eu acho que é o lugar onde mais a gente tem que estar com as barreiras baixas. É E dentro estar de casa, disposto. né? E eu, às vezes, eu faço uma pergunta: se ele não fosse uma pessoa conhecida e íntima, como eu estaria lidando com isso? Uhum. Interessante. Se ele não fosse tão íntimo, mas se eu não tivesse coragem de ser eu 100%, né, que é você gritando, você com raiva, Uhum. Todas as tuas facetas ali. descabelada, quem seria eu realmente? Como eu receberia essa pessoa? Porque aí é onde você vê como também a gente cria tantas barreiras com quem tem, a gente tem muita intimidade. E é como se eles fossem obrigados a se encaixar no nosso universo, que a gente começa a colocar um monte de dedo neles, né? É, reciprocamente se cria isso, né, Lute? Sim, exato, é como um fluxo de nada, de normalidade. Eu falo que agora É. aprendi essa nova jogo de palavras, do normal, as normas E, do mal. e a gente já tem dentro da família as normas do mal. Mas tu sabe que, tipo, a gente eu percebo muito isso, assim, sabe? A gente já escolhe a nossa família e ela tem um papel muito relevante ali na nossa rotina, no sentido de a gente perceber o que que a gente veio também para curar, né? O que a gente veio para soltar, né? É um grande treino, né? Um A casa grande que a prêmio. gente escolhe. E se a gente estiver disposto realmente a receber de todos e reconhecer cada uma das pessoas, mesmo que você tenha dificuldade de lidar com elas, como um presente para você, muda tudo. Qual é o É. presente que eu não estou disposta a receber aqui? Porque a gente tende, gente, é uma tendência a olhar para. A gente olha para aquilo que não A olhar para onde? está Cortou. certo. Ah, sim, a olhar É para porque eu aquilo que estava a gente julga que não tá certo. a gente vai para. A gente tende a ir para esse lado. A nossa tendência é sempre olhar para o que está errado. E pode, É né? verdade. É verdade. Tem Pode. um livro que eu não tô com ele aqui, é do Jordan Peterson. As 10 regras para uma vida, alguma coisa assim. Jordan Peterson, As 10 Regras para uma Vida Alguma Coisa. Veja, porque é um livro bem conhecido da capa branca. E ali naquele livro, ele traz uma consciência sobre essa questão. Ele diz o seguinte, ele é psiquiatra, se eu não me engano. Psicólogo psiquiatra. Ele é um grande estudioso, assim. Até estava com algumas questões recentes, eu não sei se ele voltou ativo. Mas o que que acontece? Ele traz uma consciência, ele traz alguns estudos muito específicos sobre essa questão do foco. Ele diz que as pessoas estão propagando que nós, seres, né, não temos foco. Então, que a gente é sem foco. A gente é sem foco, a gente sem foco, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter foco. Ele disse, só que isso é uma grande mentira. Porque, na verdade, nós somos absurdamente focados. E nós somos tão, mas tão, mas tão focados que quando a gente escolhe olhar para uma coisa, a gente olha tanto para aquilo que a gente ignora o resto ao nosso redor. E Exato. aí ele mostra um estudo que foi feito com um videozinho. E aí, nesse videozinho, eles dizem assim: conte quantas vezes eram os alunos passando uma bola de basquete. Conte quantas passadas de bola de basquete teve.
E aí tu começa a ver o vídeo, ele deixa o link ali pra te ver o vídeo. E aí tu vai ver o vídeo contando quantas passadas de bola de basquete teve. Pum, pum, sei lá, vai, 80 passadas. Terminou o vídeo e tu disse, tem 80 passadas. Daí a pergunta é, beleza, e o que você achou do macaco? Nem Aí tu olhou olha, também? oi? Oi? Nem viu. Que macaco? Gente, um macaco, uma pessoa vestida de macaco. Eu já vou entregar aqui, que muita gente não lê, mas eu vou trazer porque eu acho isso genial. Uma pessoa vestida de macaco passa no meio do vídeo dançando em câmera lenta. Ele não passa correndo. Ele passa aqui, ó, de boaça, Leve. curtindo. A maior parte das pessoas não vê o macaco. Não vê pela capacidade do foco de enxergar a passada da bola. O macaco é gigante. É um homem vestido de macaco gigante, as pessoas não enxergam e passa devagarinho. E o que mais me indignou é que passa devagarinho ainda por O que cima. mais te indignou é que você não viu uma, né? Filho da mãe, eu não vi o macaco de tão focada que eu sou. E aí eu voltei pra ver o vídeo de Godão. Tô acreditando nisso. O que que acontece? Ele disse o seguinte, cara, é notório a nossa capacidade de foco. É absurdo. O livro é As 10 Regras para uma Vida, alguma coisa. E o nome, eu lembro bem o autor, Jordan Peterson. Deem uma olhada nesse livro. Ele tem vários capítulos. Cada capítulo trata de um assunto e um deles trata da tua capacidade de foco. Eu adorei. Esse livro, quando eu li esse capítulo, eu li o livro inteiro só por causa desse capítulo. E eu vou te Porque falar a gente estuda na física quântica, né, Lute? A questão de que o observador cria sua realidade, blá, blá, blá. Mas não é só uma questão de física quântica. Todo o nosso corpo, toda a forma cerebral, toda a mente, todo o funcionamento neurológico está destinado ao foco. Claro, Quando você fica aí dizendo, eu não tenho foco, grande mentira, você tem. E aí, no que você está focando? Essa é a grande questão. Isso que eu ia perguntar agora, é isso que estava vindo enquanto você falava assim, no que eu estou focando, que foi a ferramenta que a gente trouxe sextou passado. 5 coisas que você mais... Foi? As 5 coisas que você mais pensa, sente, que está nos pensamentos, sentimentos, emoções e na sua energia. Onde sua energia está, é a sua prioridade. Que é o quê? Foco. Exato! Ali tá teu foco. Então, cara, isso aí foi bom. Isso é bombástico quando você acessa de um jeito que tu olha assim, meu Deus do céu, como eu sou focada. E quando a gente fala isso, a gente fala em estudos feitos, porque as pessoas não estavam acreditando, sabe? E aí, então, tem a física quântica fazendo estudo, tem a neurociência fazendo estudo, tem, enfim, tem a galera dos olhos fazendo estudo, todo mundo, a galera dos olhos, que eu não sei como é que se chama, vamos dizer que são a galera que estuda oftalmologia, sei lá o nome dessa galera da ciência, mas o que acontece? Até eles, todos eles, o Dr. Jordan traz no livro. Eu achei sensacional. Não, tira uma foto e posta ali nos seus stories pra gente ver. Vou postar. Eu acho que esse livro. Ju, obrigada a você, amor. Mas eu vou dar um print. Eu vou dar um print nele. Oi, Ju, meu amor. Beijo, gratidão. Eu vou dar um print nesse livro e vou indicar depois pra galera nos meus stories. Muito legal. Ele vale a pena. E pra mim valeu muito esse capítulo. Vários capítulos, tem vários insights durante o livro. Mas esse capítulo em especial, ele foi chocante, porque eu já sabia da visão da física quântica. Agora, a tendência nossa neurológica disso é tu simplesmente correr muito as tuas barras para te parar de focar nas mesmas probabilidades que hoje tu tá, né? É sensacional. E aí você traz... Nossa, gente, vocês estão me vendo escuro ou sou só eu? Não, agora tá mais escuro, mas antes tava tão bom, eu não sei, começou a mudar a câmera. Aí tá ótimo. Não, que eu tô colocando aqui, porque eu tô me vendo sempre escura, mas é por causa da luz daqui. Não, mas aí tá mais... Aí tá ótimo. Uhum. Então, gente, isso que a amor traz é chave também. Os processos de corpo, como eles podem ser contribuição para isso aí que você acabou de falar?
Então, o que que barras de Access faz? Barras de Access, no momento em que tu vai dissolvendo os teus pensamentos, as tuas emoções ao receber uma sessão de barras, o que que vai acontecendo? Até o dia daquela sessão, por exemplo, ou daquele conjunto de sessões que você está trazendo para tua rotina, você tinha uma forma de pensar, de agir, de sentir, uma forma padronizada. Essa forma padronizada cria um campo vibracional. Né? É o combo da criação, como eu chamo. Então, ele cria um campo vibracional que vai gerando o quê? Probabilidades de você ter algumas criações futuras baseadas naquilo. Então, se o teu foco hoje está no trauma, está no drama, está na vitimização, está na dor, está na escassez financeira, está na carência afetiva, tá? Se esse é o teu combo de criação hoje, de pensamentos, sentimentos e emoções, o que tu está criando para o teu futuro é mais disso. Essas são as tuas probabilidades das grandes possibilidades que você tem de futuro. Agora, se tu faz barras, tu vai mudando isso, acessando novas probabilidades. Então, nosso foco muda. Por isso que um dia, Lúcia, eu estava com uma senhora que estava recebendo sessões de barras comigo, já fazia um tempo. A filha dela tinha feito o curso, aí pediu para mim vir e tal. Depois ela acabou fazendo um curso comigo também. E aí foi muito legal que ela olhou para mim e disse assim: Ô, guria, quero te dizer uma coisa. Esses dias, eu já tinha recebido umas 3 sessões. Ó, não eram muitas, umas 3 sessões. Esses dias vai acontecer uma coisa gozada. Eu tava na rua, andando na praça. E quando eu vi, eu comecei a parar para admirar as árvores. E eu dizer, que lindo isso aqui. Olha que sol maravilhoso. Por quê? Ela disse, eu nunca tinha parado para reparar nas árvores. Porque não estava no campo de visão dela. Ela aumentou a gratidão e ela expandiu a visão. Isso mudou o nível vibracional dela e as probabilidades, se ela seguiu fazendo barras, que depois eu parei de fazer os atendimentos individuais, fiquei só com as classes, se ela seguiu fazendo barras na rotina dela, ela seguiu mantendo uma nova perspectiva de criação vibracional. Uau, amor, que coisa mais linda. Eu tô com barulho, por isso que eu tô com o microfone desligado. Amei isso, que coisa mais linda. Porque é exatamente isso. Desliga o seu barulho mental. Uhum. Tem até um post que eles mandam pra gente sobre isso. Diminui o barulho mental. Diminui. Aí você tem espaço para realmente ver o que está em volta. Ver os macacos, gente. É bonito. Ver os macacos, gente. Naquela época eu corria barras e ainda não via os macacos. Será que hoje, se eu fizesse teste hoje, eu veria o macaco? Eu me pergunto. Mas agora eu já sei. Vou ter que lançar um outro teste agora para saber se eu vou ver o macaco ou não vou ver o macaco. Faço foca na bolinha vermelha. Vou fazer um vídeo para você, amor. Faz o vídeo. Cara, eu fiquei tão indignada que eu não vi o macaco, vocês não fazem ideia. Mas o que que acontece? É isso. A gente muda o nosso foco, a gente muda o nosso olhar. E quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda tudo. A gente muda todas as possibilidades futuras que estavam sendo criadas. Se eu funcionava a partir de uma tendência vitimista e eu estava criando mais daquilo na minha vida, e eu comecei a funcionar mais a partir da gratidão, mais a partir da leveza, eu vou mudar as perspectivas futuras. E eu vou falar uma coisa aqui para você. Com tudo isso que você me trouxe, a forma que eu via, quando você falou assim, o combo da criação, né? Esse combo da criação, gente, é como se fosse assim, o material de construção que você tem, né? E aí, com esse material de construção, você vai construir o quê? Simples assim. Com esse material de construção, com a alegria como material de construção, o que você poderia construir? Com a beleza, né? Com o seu combo, como diz a amor. Eu adorei esse combo da criação. Né? O que é que você poderia estar construindo? Maravilhoso. O que mais é possível? Adorei essa visão do foco de novo, veio à tona. Gratidão, Lúcia, pelo processo no início. Galera que chegou depois da live, boas-vindas. Fica o convite de vocês verem essa live desde o início. Eu logo mais tenho que ir para uma reunião, mas eu quero dizer para vocês assim, sempre tem, né? Todas as sextas, mais ou menos 12h30, eu e a Lúcia estamos aqui. E assim, ó, sempre vem uns insights tão grandiosos. E hoje foi bombástico, hein? Sem documento. Eu falo que a gente está aqui sem lenço e sem documento, né? Isso mesmo, né? Só para trazer à tona as coisas que a gente está estudando e enxergando.
Sim. E hoje Obrigada. a Lu te trouxe a questão da estupidez. Hoje a Lu te trouxe. Aí a gente começou a falar sobre possibilidades, que a Lu te trouxe as questões de possibilidades. Daí a gente falou sobre Bem, futuro. o como adorei. Agora a gente falou sobre o foco. Aí depois a gente falou sobre a transformação das possibilidades futuras. Cara, Outra, que apesar live, da hein? escura, eu tô incomodadinha. Vocês veem que toda hora eu mexo, mas é porque eu tô me vendo muito escura. Parece que tem uma sombra, assim, porque eu tô num lugar. Não, mas é que pra mim tá, pra gente, pelo menos pra mim, que tá muito boa. Ah, então pode ser porque é da minha bateria que tá pouca. E Ah, aí eu não. tô me vendo escura. Ah, então, ó, como Mas, pode meu ver? amor, eu quero agradecer mais uma sexta ao teu lado aqui. Gratidão por você. Você é muito maravilhosa. Você também Sucesso aí adora. no dentista com a Sossô. Dá um beijo Eu nela. sou que tá, então tá Quero tudo dizer que já bem. tô com a minha passagem pro Rio comprada. Dia 11 de outubro. Estou chegando no Rio de Janeiro. Eu fico dia 8. Moça, já Agora eu sabe, se tenho que quiser, vai comprar a volta. Que eu comprei a ida, mas tu acredita que me ter devolveram a notícia. passagem de volta? Aí eu pensei, Eu tenho... gente, será que não é pra voltar do Rio? Será que é pra ficar lá Ah, o mês inteiro? gente, Até quando quem tu é de fica no lá, Rio, Luti? eu fico até o dia 19. E, Ah, pessoal, para quem é de Axis e quiser fazer essa classe da Silvia de 3 dias de corpus, nós vamos estar lá. Vai ser muito gostoso e a gente está preparando uma surpresa que eu ainda não falei com a Monique, mas ela já está mais ou menos sem saber. Que a gente está pensando em criar um evento de um dia, talvez no dia anterior da classe, dia 14, para trazer pessoas que não sabem de Axis, que não conhecem Axis, que estão em Axis e queiram participar. uau. Vamos ter facilitadores legais, estamos buscando um lugar bem lindo para Que legal. fazer. A gente sabe que tem em cima da hora, mas como bons humanoides, é assim mesmo que funciona. E aí a gente vai, já junta isso com a classe da Silvia e vamos criar muito lá, amor. Ai, Junta! que coisa linda! Ó, a classe de 3 dias de corpo tem como pré-requisito você ter um curso de barras de axis e um curso chamado O Fundamento, tá? Então, dá tempo ainda. E daí você pode vir para a classe de 3 dias de corpo com a Silvia Puentes, que vai ser nos dias 15, 16 e 17 de outubro no Rio de Janeiro. O link de inscrição, para quem estiver escolhendo, é só entrar no perfil da Lute, tá no Linktree dela, tá no meu Linktree e tá no da Silvia também. Tá, meus amores? E deixa eu dar um recado que sábado que vem, dia 1º de outubro, tem classe de barras de axis comigo em Porto Alegre. Então, quem estiver escolhendo, A gente podia aproveitar que a gente vai estar lá antes em criar alguma coisa no Rio, hein? Pra eu tô a quem fim de criar um processo corporal. Se tu que topar aí, a gente pode fazer uma classe de não... processo corporal e chamar a galera. Vamos que vamos. Que mais? Um beijo, meus amores. Beijo, Gratidão, um ótimo final de semana. Nos vemos sexta que vem. Beijo. tchau. Tchau, tchau.